Olá a todos, amigos, irmãos, famílias, né? Boa tarde, shalom, a paz do Senhor Jesus. Vamos de live agora? Bora? Então, gente, boa tarde novamente, oficialmente, né? Por aqui quem les fala, seu amigo, seu irmão, né? Em nome de Jesus, colega, quem você quiser. Eu vou me apresentar como de costume, não por vanglória, nem por vaidade, mas porque assim o Senhor, alguns anos atrás, confrontou-me para me aceitar o meu chamado. Por aqui eles falam seu amigo, seu irmão, é o missionário, o profeta César Augusto Machado Figueira, né? Líder, fundador do Ministério Glória, né? Glória, Reino, Obediência e Missões, né? Como já todos sabem. E hoje eu quero chegar de surpresa, trazer uma palavra, né? Conforme as palavras dos apóstolos, né? Os apóstolos, eles tinham um costume, né, de falar sempre, acredito que eles aprenderam de Jesus, né? Eles sempre falavam, você vai ver na Bíblia, os apóstolos falando, daquilo que eu tenho, eu te dou, né? Que ninguém pode receber algo se do seu não lhe for dado, né? Não lhe for autorizado. Então hoje eu quero compartilhar uma palavra, né? Daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu tenho experimentado, daquilo que eu tenho bebido, comido, né? Daquilo que eu vivo a diário, amém? Daquilo que eu tenho, eu te dou. É disso que eu quero falar, em nome de Jesus, amém? Eu quero falar de provas, graça, fidelidade, né? Que tudo isso, de alguma forma, Deus, né? Ou a palavra mesmo, o próprio Espírito Santo. Hoje nós, como igreja, entendemos que as provas, que a graça e que a fidelidade somente refletem uma coisa: amor eterno de Deus. Amor eterno de Deus. Amém? Por que provas? E por que provas? É porque disso que estamos vivendo, disso que estou vivendo. Ele diz que César Augusto Machado está vivendo nesses últimos dias, né? Eu falo assim, e eu aprendi assim: o cristão que não passa por provas, que não passa por amarguras, que não passa por desavenças, que não passa por chatices, crente que não se irrita, né? Crente que não passa por momentos onde a sua cabeça pensa em desistir. Crente que passa por momentos de amargura, crente que muitas vezes tem vontade de fugir, tem vontade de abandonar o barco, tem vontade de sair correndo, tem vontade muitas vezes de fugir de medo. Tudo isso é prova, né? Tudo isso fala da nossa humanidade, da nossa realidade, daquilo que nós somos. O próprio Elias, né, a Bíblia fala que Elias, ele não estava sujeito, que ele estava sujeito a paixões. Quanto mais nós, quanto mais eu, né, quanto mais você, nós estamos sujeitos de fato a paixões, né, a sentimentos fortes. Estamos sujeitos a sermos tentados, estamos sujeitos a pecar se não vigiarmos, estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos, né, a sermos influenciados, como Elias foi influenciado pela Jezabel. E ele, influenciado pela Jezabel, com medo, ele fugiu e foi influenciado a tentar e a desejar morrer.
depois de ele ter acabado com muitos profetas, falsos profetas, depois de ele ter feito, claro que foi Deus, né? Claro, ter feito proezas. Deus derramou fogo do céu através da vida dele. Mas provas nós temos que passar todos os dias, né? No mundo teremos aflições, é isso que a palavra de Deus nos ensina, confirma. Eu não estou falando nada antibíblico. Eu não estou falando nada fora da palavra. Eu não estou falando nada novo. Eu não estou falando nada novo. Eu estou falando, aleluia, o que a palavra de Deus, o que o próprio Deus da Bíblia declara, confirma e afirma. Que no mundo teremos aflições. Vamos ter aflições, vamos nos afligir, vamos nos sentir aflitos. Vamos nos sentir desanimados. Vamos nos sentir ansiosos. Vamos nos sentir estressados, chateados, irados. Vamos sim. Vamos querer muitas vezes sentir vontade de matar a fulano, de enforcar. Estou sendo bem humano para começar, para que você entenda que nós somos seres humanos. Que nós estamos sujeitos a tudo isso, a manifestar a nossa humanidade todos os dias. O apóstolo Paulo, ele fala que esta carne, ele está em constante guerra, em constante luta, todos os dias contra o Espírito Santo e contra o Espírito que é onde Deus colocou o seu caráter moral, a sua lei moral dentro de nós. Está em nosso espírito, não está na nossa alma. E é por isso que a nossa carne se debate, luta, guerreia e quer dominar a nossa vida. Provas. Nós somos provados todos os dias. E por que eu falei prova? Porque eu falei que eu vou falar hoje, vou pregar hoje daquilo que eu estou vendo, porque eu estou vendo provas. Não adianta eu querer falar uma palavra bonita de vitória. Mas as provas são muito necessárias, são importantes, porque é nas provas que Deus, ele prova, ele testa, ele prova propriamente dito, né? Ele vai comprovar o nosso caráter. Ele vai comprovar, ele vai testar as nossas reações, como eu vou reagir em meio às dificuldades, em meio às carências, em meio às necessidades. Por isso que as provas são necessárias. E se eu não sou aprovado, se eu não superar as provas que Deus permite, infelizmente, eu vou ter que repetir a prova. É como na faculdade. Eu estudo medicina. Se eu chegar a reprovar, agora que estou em tempo de prova, literalmente, se eu chegar a reprovar uma matéria, eu vou ter que repetir a prova para passar de semestre. Para não ficar devendo. E é assim espiritualmente também. É o mesmo modelo. É a mesma dinâmica. Se você está passando por provas, glorifica a Deus. Não é fácil, gente. Não é gostoso. Não tem sabor de mel. As provas têm sabor de fel. As provas doem. As provas, aleluia, são frias. As provas são quentes. As provas, você vai se sentir sozinho. As provas, muitas vezes você não vai ter ninguém do teu lado. Nas provas, você não vai ter ninguém para te aplaudir. Nas provas, você realmente manifesta quem realmente você é. Nas provas, você tira para fora o que está no teu coração. É nas provas que nós somos realmente quem nós somos. E é isso que Deus faz, é isso que Deus quer. Tirar para fora o pior. Manifestar o melhor de nós. O melhor dito.
Deus quer manifestar o melhor dele através de nós, sobre nós. E é por isso, gente, que provas são necessárias. Ninguém gosta de ser provado. Mas é algo contraditório. Porque todo mundo, hoje em dia, todos os crentes, eles querem ser aprovados. Eles querem ser aprovados. Eles buscam a aprovação do pastor, do líder, da igreja, das pessoas, do mundo, da faculdade, dos colegas, dos grupos, das panelinhas. Hoje em dia o ser humano ele busca aprovação. Só que enquanto a Deus se trata, enquanto a vida com Deus se trata, você não vai ser aprovado segundo o coração de Deus, segundo a palavra, se você não é provado. Se você não for provado. Se Deus não te meter na fornalha. Se Deus não te levar para o deserto. Se Deus não permitir perseguição. Se Deus não permitir que te caluniem. Se Deus não permitir que as pessoas te odeiem, mesmo dentro da tua casa, mesmo dentro da tua igreja, mesmo dentro da tua própria família, Deus vai permitir tudo isso. Provas. E dependendo da tua reação, do teu comportamento, de como você vai agir em tudo aquilo que Deus permitir, Deus vai considerar você aprovado. Você vai ser aprovado. Ser aprovado, gente, é muito gostoso, é muito bom. Quando você é aprovado, você tem uma sensação de... glória a Deus, passei a prova. Não foi fácil, mas aprovei. Porque em meio das provas, você sente incerteza. Você não sabe qual vai ser, quizás, a resposta de Deus. Porque muitas vezes na prova, Deus fica em silêncio. Deus fica calado. Deus não manifesta nem sequer um sinal. Nem um sussurro do vento. Nem um monte estremece. Nem um profeta chega do teu lado. Nenhum anjo aparece. Muitas vezes na prova você tem que passar a prova sozinho. E você quer ser aprovado. Mas provas são importantes, são necessárias, porque a prova vai lixar, vai polir o meu e o teu caráter. Amém? Então, no meio das provas, das dificuldades, a graça de Deus se manifesta, gente. O amor de Deus se manifesta. A misericórdia de Deus se manifesta. A fidelidade de Deus se manifesta. Mas eu quero que você entenda hoje, eu falo como missionário, como profeta, como filho de Deus, porque todos os filhos de Deus seremos provados. Deus vai nos provar. Deus vai permitir que sejamos aprovados. O próprio Satanás vai chegar diante de Deus para pedir, aleluia, que nós sejamos provados por Ele. E é por isso que Deus nos manda na Bíblia vigiar e orar para não entrarmos em tentação. Para não sermos reprovados, para sermos achados varões, aprovados diante de Deus. Mas as provas não são um castigo. As provas não são um castigo. É verdade, gente, eu falo como homem, e como homem de Deus, como profeta. As provas não são um castigo, mas não são bonitas, não são gostosas. Não. É bom que quando você estuda na faculdade, na escola, você se prepara, estuda, lê livro, lê o caderno, grava, decora, tudo aquilo. Você está preparado para a prova. Você sabe muita parte do mesmo que você vai responder, porque você se preparou, você estudou. E na vida espiritual, na nossa caminhada com Deus, quizás você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe qual é a situação que Deus vai permitir. Você não sabe o que Deus vai manifestar. Mas você tem que se preparar também. Como? Vigiar, orando. Então as provas não são um castigo. As provas são parte de Deus, porque Deus gosta de provar o homem.
Nós formamos parte do tesouro de Deus. Nós formamos parte do ouro de Deus. Então Deus tem que provar o seu ouro. O ouro tem que ser provado, passado pelo fogo. Gente, para tirar o melhor ouro refinado, o ouro, ele tem que ser queimado, tem que ser passado pelo fogo para tirar as escórias, para tirar a sujeira, para tirar outros químicos, para tirar impurezas, e depois ele sai um ouro refinado, o melhor ouro. Mas tem que passar pelo fogo, e o fogo é quem vai matar tudo isso. O fogo que vai tirar as impurezas, o fogo que vai tirar as escórias, o fogo que vai tirar a imundície, o fogo que vai tirar a nossa carnalidade, a nossa natureza humana. O fogo vai queimar tudo. O fogo vai provar o nosso caráter. O fogo vai provar o nosso caráter. O fogo vai provar se de fato nós, aleluia, se de fato nós somos fiéis a Deus. O fogo vai provar. Então, o fogo é sinônimo de provas. O fogo é sinônimo de provas. Então, temos temos que passar pelo fogo, temos que passar pela prova. Desculpa aqui, gente, que eu estou esperando uma encomenda aqui, ó. Me está mandando uma mensagem aqui que me está pedindo a localização. Então, desculpa aí, desculpa realmente que não tem ninguém em casa, por isso que estou aproveitando para fazer essa live. Então, gente, glória a Deus, né? As provas são necessárias, gente. Para mim, isso aqui é uma prova agora. Justamente quando eu estou fazendo a live, está sendo uma palavra de edificação para você. Aparecer isso. Mas, né? Estamos sujeitos a isso, que aconteça qualquer coisa. Glória a Deus, né? As provas não são um castigo. Eu quero meter na minha cabeça, no meu coração e no teu coração. As provas não são um castigo. As provas formam parte de Deus. As provas formam parte de Deus. As provas formam parte da nossa caminhada. Forma parte da tua caminhada, do teu propósito. Forma parte daquilo que Deus quer fazer na tua vida. As provas formam parte daquilo que Deus quer fazer através da tua e da minha vida. As provas, aleluia, muitas vezes são a ponte, são o trampolim para Deus te levar ou te lançar ao próximo estágio, à próxima estação, à próxima temporada. As provas são necessárias, te levam a um novo nível, te capacitam para coisas maiores, para provas maiores. Mas sempre e quando você aprove, seja aprovado. Amém? Então nós precisamos passar por provas. As dificuldades, né, não mostram que Deus nos abandonou, né? Mas que Ele está nos lapidando, nos ensinando e nos preparando para o que Ele tem reservado. O Tiago, vamos ler o que diz Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Amém? Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Então é na prova que nós descobrimos o nosso propósito. É na prova que Deus revela o propósito. É a prova que vai mostrar o caminho, né? Que vai nos ensinar, a prova vai nos ensinar que não é na minha força, que não é no meu intelecto, que não é na minha teologia, que não é na minha sabedoria humana, que não é com palavras bonitas ou persuasivas, não. A prova vai revelar o caminho, vai revelar Jesus. Porque Deus gosta de se revelar
na prova. E está na Bíblia relatado quantas vezes Deus não se revelou aos grandes homens de Deus, a Abraão, a Moisés, a Jacó. Gente, desculpe, rapidinho, vou pegar minha encomenda que chegou aí, tá bom? Rapidinho, desculpe aí, perdão. Glória a Deus. Gente, desculpa, realmente, de verdade. Me perdoam de coração, né? Mas, continuando, porque não quero parar, não posso parar, não quero perder a linha, né? Eu decidi, Deus colocou no meu coração e aproveitei o tempo, todo se alinhou, estou sozinho, Pai, Filho, Espírito Santo de Deus, a graça de Deus sobre mim. Então, bora a liberar a palavra de Deus. Então, gente, o que diz a palavra de Deus? Em Tiago, considerem motivo, olha aqui, não é fácil. Considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, por diversas provas. Não é somente, aqui não está falando de uma prova só. Não está falando só de um deserto. Não está falando só de um vale de ossos secos. Está falando, alegrem-se, né? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provas, por diversas provações. Pois vocês, nós, sabemos que a prova da nossa fé vai produzir algo. Vai produzir fé. Vai produzir perseverança. Ou seja, quando você passa a prova, ou quando você passa por diversas provações, quando você passa por diversos desertos, quando você passa por diversos vales de osso seco, quando você passa por diversas fornalhas, quando você passa por diversas situações de perseguição ou difamação, mentindo contra você, alegrem-se, glorifiquem a Deus. Não é fácil. Eu não estou querendo somente falar palavras bonitas, estou falando com a realidade na sua cara, aqui nessa tela, em nome de Jesus. Não é fácil, mas a palavra de Deus nos manda para considerar que é motivo de grande alegria o fato de passarmos por muitas provações. Porque nós, a igreja, nossos filhos, sabemos que a prova da nossa fé vai produzir perseverança, vai trazer uma motivação maior, vai trazer uma fé maior, vai trazer maior força, mais energia espiritual. Assim como os apóstolos, quando eram perseguidos, eles se alegraram. Os apóstolos se alegravam, eles falaram assim, uau, nossa, estão nos perseguindo, estamos sendo açoitados por causa do nosso mestre. Porque estamos pregando de Jesus, estamos falando de Jesus, então bora continuar, porque Jesus sofreu por nós, então é uma honra, é um privilégio, aleluia, sofrer por causa de Jesus e sofrer pela causa dele, pela palavra, pelo reino de Deus, pela mensagem que ele nos deixou, pela mensagem que ele nos delegou, o reino de Deus, o governo do céu aqui na terra. Então vamos nos alegrar. E isso produzia perseverança neles. E através dele, a igreja primitiva se enchia de esperança, se enchia de perseverança, se enchia de mais valor e coragem para continuar adiante, para continuar, aleluia, exercendo a sua fé de forma pública, sem medo de ser açoitado, sem medo de ser assassinado, sem medo de ser, aleluia, sacrificado, sem medo de ser jogados aos leões. Eles pegavam aquela fé, aquela coragem dos apóstolos e eles se encorajavam para continuar falando do nome de Jesus. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Gente,
Eu não quero ser hipócrita, por isso que eu falei assim, eu quero pregar hoje aquilo que eu estou vivendo. Aquilo que eu estou passando na minha pele. Estou passando por provas, literalmente. E espiritualmente também, porque não deixa de ser espiritual, porque meu caráter, a minha perseverança, a minha fé está sendo testada, está sendo provada. Amém? Porque você não sabe qual vai ser o resultado. Mas depois, a prova vai produzir perseverança. Vai produzir fé e alegria. Você vai descobrir o seu caminho. Você vai descobrir Jesus. Você vai descobrir que não são as tuas forças. Que você não precisa muitas vezes fazer muita coisa ou nada. Senão somente confiar. E não é fácil. Não é fácil. Não é motivo de alegria passar por prova. Mas a palavra de Deus me manda a considerar um motivo de grande alegria quando passemos por muitas provações. Mas não é fácil, gente. Mas as provas vão vir. Eu, como profeta, nem preciso profetizar o óbvio. Tem profetas que andam profetizando aquelas coisas que são óbvias, que já estão aí na Bíblia, que muitas vezes, sem ser profeta, sem ser espiritual, já você sabe que vai acontecer, que são necessárias. Então as provas vão vir todos os dias. Jesus já tinha falado, no mundo teremos aflições. No mundo tereis aflições, mas confiar, porque eu já venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, então vamos suportar. Não é fácil. Você diria, mas você escuta fácil, gente. Eu não queria que você estivesse na minha pele. Não queria mesmo. Porque muitas vezes nós vemos assim o glamour das pessoas, pensamos que o fulano, que o pastor, que o profeta não passa por provas, gente. Quanto maior é a graduação, né? Quanto maior o título que você adquire depois de ser aprovado, maior são as provas. As provas que vão vir são ao nível daquilo que você conquistou. É assim. Goste ou não goste, é assim que funciona. Espiritualmente e aqui na terra também funciona assim. Eu estou na faculdade de medicina. Eu não vou passar pelas provas que passei lá em sexto grau, sexto ano, não. Prova ao nível da faculdade. Depois que eu me formar de médico, as minhas provas vão ser a nível de médico. É assim mesmo espiritualmente falando. Para que você tenha entendimento e noção. Com entendimento claro. Amém? Então, as provas vão fazer descobrir quem é você. As provas vão descobrir, vão manifestar o teu coração. Eu sou uma pessoa que muitas pessoas me consideram grosso porque eu tenho cara de pessoa grossa. Eu sou meio grosso, não vou falar mentira. Acho que eu sou como o profeta Elias, venho das montanhas. Mas não porque eu tenha cara de grosso ou seja grosso, não quer dizer que eu não sinta. Eu choro também. E muitas vezes as pessoas deixam tudo, porque a pessoa é forte, mas muitas vezes a pessoa não sabe, não entende. Muitas vezes somos como aquelas pessoas, como aquela piada, aquela história do palhaço. O palhaço faz sorrir a todo mundo, mas quem faz sorrir ao palhaço? Né? E uma comparação ruim, mas é um exemplo. Não estou querendo dizer que eu sou palhaço, Deus me livre. Mas muitas vezes você se esforça para alegrar aos outros, mas a você quem fortalece, quem anima, né? Então, muitas vezes você está chorando sozinho, você está caminhando chorando, você está falando para Deus chorando, aguentando explodir de pranto na rua. Fala por mim. E você muitas vezes chega em casa pensando que vai explodir aqui em casa e não consegue. Mas glória a Deus, gente. Glória a Deus. Deus conhece cada coração. O coração daquele que é forte, o coração daquele que se faz de forte, o coração daquele que não é forte, o coração daquele que é mais fraco. Deus conhece o coração. E a todos eles, Deus manifesta a sua graça. Deus manifesta a sua fidelidade.
Porque Deus tem feito comigo. Deus está fazendo agora comigo. Amém? Vamos falar de graça agora. A graça. Falamos de provas que são necessárias, que vão manifestar o propósito, vão revelar a Deus. Deus se revela nas provas, vai revelar o nosso caráter, que são importantes porque precisamos ser provados para sermos aprovados. Amém? Você quer ser aprovado? Deus vai te meter em provas. Prepara-te. Prepara-te, você que está buscando um chamado, você que está buscando ser usado por Deus. Prepara-te, porque Deus tem provas para você. Prepara-te. Prepara teu coração. Prepara-te porque Ele vai tratar o teu caráter. Deus vai tratar o teu caráter. Prepara-te, porque vai vir. Já está vindo. Já está aí a prova sobre a tua vida. Prepara-te. Mas eu quero te dar agora uma palavra de graça. Ainda Deus tem graça. Mesmo que você seja aprovado ou não seja aprovado, Deus tem graça. Aleluia. Glória a Deus pela graça. A graça é o suprimento que nos segura. A graça é aquilo que me segura, gente. Se não for pela graça, gente. Se não for pela graça de Deus, quem me segura? Quem me segura? Se não for por essa graça, gente, eu não sei o que seria de mim. Porque toda na minha vida, em 30 anos no Evangelho com Cristo, em 30 anos tem sido pura graça. Pura graça. Pura graça. Graça de Deus. Graça sobre graça. Graça sobre graça. E uma das coisas que me quebra, uma das coisas que muitas vezes nós esquecemos ou ignoramos, somos indiferentes, é com a graça de Deus. Que é aquele Red Bull que nos segura. É aquela âncora de Deus que não nos deixa cair, que não nos deixa ir para o mundo, que não nos deixa nos perder, que não nos deixa pular do barco, que não nos deixa chutar o balde, deixar ministério, deixar família, deixar tudo. É a graça de Deus. Se você não deixou a tua família, se você não deixou teu esposo, se você não deixou a tua esposa, se você não abandonou teu ministério, é pela graça de Deus que está te segurando. Porque quantas vezes você não pensou em desistir? Quantas vezes você não pensou em fugir? Quantas vezes você não pensou em abandonar? Quantas vezes você chorou de raiva, de impotência? E querendo estar sozinho num lugar onde ninguém te conhece? Quantas vezes você pensou como Jeremias? Quero abandonar tudo, quero deixar tudo, não quero pregar, não quero falar nada, não quero usar o nome de Deus, mas nunca. Mas essa graça muitas vezes é esse fogo que está aí te segurando aqui dentro. Que não me deixa me desviar. Que não me deixa morrer. Mas que também não me deixa viver como o mundo quer, como minha carne quer. É graça, gente. É a graça de Deus. A graça de Deus é algo tão sensível que se parece muito ao Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, para mim, é a personalidade de Deus mais sensível, tão sensível que ninguém pode falar, nem sequer pensar mal dele, do Espírito Santo, porque não tem um perdão de Deus, não tem agora, nem nunca, jamais. Então, como que muitas vezes nós desprezamos essa graça, gente? E tem pessoas que têm caído da graça. Caído da graça. Que não se importa, gente. Quizá é por isso que estou sendo segurado por essa graça, porque eu me importo. A Bíblia diz que Deus coloca em nós o querer como o executar. Em espanhol diz assim, o querer como o fazer, o executar, segundo a sua vontade. Então Deus tem colocado em mim
ainda eu não vou desistir. Não é fácil. Temos passado por provas, temos sido aprovados em áreas, temos sido muitas vezes reprovados em outras áreas. Estamos aí lutando, mas estamos vencendo porque a graça de Deus nos segura. A graça de Deus me sustenta. O que significa isso, profeta? Quando não conseguimos mais, quando eu não consigo mais, é que a graça de Deus se torna suficiente. Quando você perde o controle, aí é que entra a graça de Deus. Porque muitas vezes nós queremos assegurar tudo, fazer tudo como um povo, e nós temos somente duas mãos. Nós não podemos fazer tudo, nós não podemos tomar tudo nas nossas costas. Vai chegar um momento que você não vai conseguir, gente. Vai chegar um momento que você não vai conseguir, você vai estar muito cansado. Você vai estar cheio, de cabeça cheia, de mente cheia, de pensamento cheio, a tua alma cheia. O teu corpo vai sentir, aleluia, o peso, literalmente e espiritualmente. O teu corpo físico não suporta o peso do espiritual. E tem pessoas que estão cheias de coisas deste mundo, cheias de preocupações, cheias de ansiedade, cheias de tantas dívidas, cheias das coisas que estão acontecendo ao redor, mas ainda se carrega com as coisas espirituais e o corpo sofre, o corpo não suporta o peso do espiritual. Se não suporta as coisas terrenas, a gente fica quebrado, quanto menos vamos suportar o peso da glória de Deus. E a glória mata. Estamos nos matando. Aos poucos, estamos nos autossuicidando, dilacerando, porque não aprendemos a nos segurar da graça, porque temos inconscientemente aprendido a ignorar a graça, a sermos indiferentes com a graça de Deus. E a graça é o suprimento que nos segura, que não nos deixa cair, que não nos deixa morrer, que não vai deixar que a gente abandone o barco, porque Deus confia em nós. Essa graça para mim é que significa que Deus confia em mim, e porque Ele confia em mim, mesmo eu não confiando, Ele vai me segurar, e Ele vai me mostrar em meio de tantas provas, Ele vai revelar o caminho, Ele vai esclarecer o propósito, e Ele vai dizer: você é esse, você é meu filho, aleluia, e eu vou remover tudo quando você quiser, quando você olhar para mim. E tem um versículo que eu amo sempre declarar: postos os olhos em Jesus. Eu vou parafrasear: ponham os olhos em Jesus, gente. O autor e consumador da minha, da nossa e da tua fé. Postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A graça não remove sempre a prova de imediato. A graça não vai tirar a prova. A graça que é o próprio Deus, o Deus da graça, o Espírito Santo da graça, Ele não vai tirar a prova. Ele não vai me tirar da prova. Ele não vai tirar a prova de mim, não. Ele não vai tirar a prova de você. Ele não vai tirar você da prova, não. Ele vai deixar que você faça até o final a prova, se você seja reprovado. Assim você não sabe o que fazer. Você vai passar pela prova. Mas Deus vai te dar condições, vai te dar força, vai te dar sabedoria, vai te dar temor, vai te quebrar, vai te fazer chorar. Não sei, Deus vai te dar a saída. Deus vai te dar condições de atravessar todo tipo de provação, para que você não desanime. Deus não vai permitir que o ânimo desapareça. O ânimo, a palavra ânimo, vem de espírito. Vigor do Espírito, Deus não vai tirar. Em meio da prova, Deus vai revelar, Deus vai manifestar graça. E eu quero falar para você, Deus já tem feito isso. Deus está fazendo isso com você. Você está passando por provas. Você está tendo que tomar decisões difíceis.
Você está querendo muitas vezes fugir, se esconder. Deus não vai te tirar e Deus não vai tirar isso. Deus não vai evitar isso. Mas Ele vai te dar condições. Em meio do processo, em meio da prova, Ele vai te dar graça. Ele vai te dar força para que você segure. Ele vai te dar condições sobrenaturais para atravessar sem desanimar. Não sei porquê, agora me lembrei de Sansão, no último dia dele. O cabelo dele já tinha crescido um pouco. Ele estava cego. E ele fala para Deus, Deus, ele clama ao Senhor. No tempo da prova, na prova mais dura que você tem passado, na prova mais difícil que você já está atravessando, pode ser agora, pode ser nesta semana, pode ser ontem, pode ser amanhã, mas na prova mais difícil que você está atravessando, ou que vai atravessar, ou que já atravessou, você clama a Deus. Você invoca o nome do Senhor. E Deus te responde. Deus te ouve. Deus te dá força. Deus te dá condições. Assim como Deus deu a Sansão. Deus deu condições de novo. Condição sobrenatural. Para ele fazer e cumprir o propósito para o qual ele foi destinado. As provas não evitam. As provas muitas vezes te acercam ou aceleram para que você cumpra o propósito para o qual você nasceu. E naquele momento Deus acelerou o propósito em Sansão. E disse a palavra, a Bíblia declara que Sansão naquele dia, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. E ele morreu junto. Mas ele não desanimou. Ele não ficou triste. Já Deus tinha dado condições. Já a graça tinha preenchido a vida dele. E ele foi satisfeito. Porque Deus, de novo, ouviu o clamor dele. Ele não desanimou. Eu tenho certeza que ele morreu como um servo inútil, aquele que cumpriu o seu propósito para o qual ele foi enviado. Porque foi até ali que Deus permitiu. Senão, ele tivesse ficado vivo. Então, o propósito dele era até esse momento. Glória a Deus. Deus poderia salvar a sua vida, como salvou a vida de Raabe, lá nos muros de Jericó, que Deus derrubou todas aquelas muralhas de Jericó, e somente ficou a casa daquela prostituta Raabe. Deus poderia fazer isso com Sansão. Mas o propósito dele era até esse momento. A sua maior prova e a sua maior aprovação foi ali. Ele não desanimou. Deus deu condições. Glória a Deus, né? Em segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, no capítulo 12, versículo 9, olha aqui. Disse meu Senhor, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Deus está falando contigo. Deus está falando com você. Deus está falando com alguém. Disse meu Senhor, a minha graça te basta. Pois o meu poder, disse o Senhor, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza. É quando você não sabe nada. É quando você não tem força. É quando você está desanimado. É quando você está mais fraco. É quando você pecou. É quando você se acha um lixo. É quando você se sente abandonado. É na tua pior fraqueza. É ali que o poder de Deus vai se manifestar. Vai ser aperfeiçoado. Deus é Deus. Deus disse, a minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não vai aperfeiçoar o poder dele quando você se acha o bam. Quando você tem todas as mil revelações, o meia conhecimento, quando você se acha que sabe tudo. Quando você está totalmente forte, confiante. Não.
Disse meu Senhor, a minha graça te basta, pois o meu poder, o próprio Deus falando, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. E Deus conhece a tua fraqueza. E você sendo fraco, você oculta a tua fraqueza e você faz de forte. Isso é orgulho. Isso não é se quebrar ainda. Mas a tua fraqueza na prova vai ser exposta. A minha fraqueza se expõe na prova. E quizás você está fugindo da prova para não manifestar a fraqueza. Quizás você está fugindo do propósito. Porque quando você entrar no propósito, você vai ser provado. Deus vai manifestar fogo e a tua fraqueza vai ser revelada, vai ser manifesta. Só que você está perdendo, gente. Você está perdendo, meu irmão. Porque é na tua fraqueza que Deus aperfeiçoa o seu poder. É na tua fraqueza que Deus manifesta glória, manifesta poder. É tremendo, gente, como é que Deus opera. A matemática de Deus é totalmente contrária à nossa. A sabedoria de Deus é totalmente contrária à nossa sabedoria. E quando nós somos os piores, Deus manifesta a sua glória, o seu poder. Ele aperfeiçoa o seu poder. Isso me lembra uma vez que eu estava discutindo com minha esposa lá em Manaus, discutindo mesmo, discutindo de palavras, claro. Lá no nosso quarto. E já era meia-noite, gente. Quase meia-noite. Discutindo mesmo, bravo mesmo, nos dois. E apita um carro lá na frente da nossa casa. E nosso filho estava criança, nosso filho, o Adriano. E ele foi ver quem era que estava chegando. Ele falou que era um irmão da igreja. Aí resulta que minha esposa saiu lá na fora atender. E essa pessoa da igreja foram nos chamar para orar, para ministrar libertação numa menina que tinha se endemoniado lá numa comunidade. Lá no bairro, na comunidade, né? Aí a gente ficou assim, se olhando cara a cara, ficamos olhando, e agora o quê? Agora vamos resolver. Essa foi a reconciliação mais rápida que já experimentei com minha esposa. Por quê? Gente, a gente pediu perdão, tá, se abraçou, isso foi rápido. Como que tudo acabou aí. E eu fiquei assim, eu não queria orar por ninguém, porque eu fiquei assim, com aquele medo, porque a gente fica assim, poxa, a gente está discutindo, abriu uma brecha, o inimigo pode nos envergonhar, pode me envergonhar a mim, no caso, e tal. E nós oramos, depois nós chegamos lá na comunidade, chegamos lá onde está o barulho da bagunça, do endemoniado lá, e oramos de novo, numa forma mais profunda, mais séria, né? Porque vimos a gravidade do caso. Gente, Deus se manifestou poderosamente para a glória do nome de Yeshua HaMashiach. Jesus foi glorificado, o seu nome foi magnificado. Deus manifestou glória, Deus manifestou cura, libertação, aleluia. Deus fez a sua obra através de nós. Porque o poder se aperfeiçoou na nossa fraqueza. E nós tivemos que depender aí de Deus. Eu me lembro que nós oramos, Senhor, o Senhor é quem vai fazer, tem misericórdia, Pai amado, nós não somos nada, nós somos pecadores, Senhor, em nome de Yeshua, pela tua graça, meu Deus. E Deus fez a obra, gente, daquela moça. Deus curou, Deus libertou, glória a Deus, a glória para o Senhor. Tanto assim que o casal que foi nos procurar lá em casa, eles falaram assim, eu tinha visto vocês pregando, ministrando independentemente, mas nunca tinha visto vocês ministrando juntos. Tanto assim que vocês parecem Batman e Robin. Ele falou assim, brincando, né? A comparação que ele usou. Mas glória a Deus, gente. Então assim, resolve o que tem que resolver. Reconhece a tua fraqueza. Não fuja do propósito. Porque é Deus quem quer glorificar o seu nome. O poder de Deus precisa se manifestar na tua fraqueza. Aí deixa isso para você meditar. E agora para você refletir. A graça de Deus é o alimento, é a força que você recebe, que eu recebo. De graça, você não tem que pagar nada. Mesmo que não mereça, você, aleluia, recebe
alimento, recebe força para continuar. Para continuar, e é por isso que eu estou vivo. É por isso que eu estou pregando. É por isso que eu declaro assim, diz o Senhor. É por isso que ainda eu continuo invocando o nome de Yeshua. É por isso que ainda eu glorifico o nome de Deus. É por isso que ainda eu prego a palavra. É por isso que eu ainda declaro, eu sou filho de Deus. Por isso que eu declaro assim, eu não morrerei. Eu falo para o demônio, falo para o diabo, falo para as trevas, falo para os bruxos, falo para todo aquele que está quizás torcendo para eu cair. Eu falo e declaro profeticamente, eu não morrerei. Eu não morrerei, senão que eu, César Augusto Machado Figueira, como profeta do Eterno, eu não morrerei, senão que viverei e ainda contarei as obras do Eterno. Contarei, proclamarei as obras do Senhor. Em nome de Yeshua, eu não morrerei, senão que viverei e contarei as obras do Senhor. E eu não estou me fazendo forte, eu estou clamando, me fortalecendo no Senhor e no poder da sua força, porque no seu poder que eu sou aperfeiçoado, eu sou curado. Amém? Eu encontro força, eu encontro ânimo para continuar na caminhada com Cristo, na caminhada profética, na caminhada missionária. Não é fácil. Vai ter provas, vai ter pedras, vai ter cacos de vidro, vai ter pessoas ruins, vai ter falso crente, vai ter safados que se chamam de crente. Mas eu preciso continuar. Porque a graça de Deus é o alimento, é a minha força, é o meu Red Bull, que eu recebo de graça. Eu não tenho que pagar nada. Porque Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário. Ele já pagou tudo. Mesmo nós não merecendo. Ele pagou tudo para que nós venhamos continuar a obra. Para que nós venhamos obedecer. Para que nós venhamos dizer assim, diz o Senhor. Para que você possa dizer também, Jesus te ama, búscalo, busca Ele agora, te reconcilia agora com Jesus, busca o caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Búscalo, porque Jesus me deu essa graça para continuar pregando, para continuar anunciando, para continuar, aleluia, sendo como um chofar, chamando a um despertar espiritual. Convocando a uma geração realmente profética, convocando através da palavra profética, uma geração que realmente obedeça ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, outra coisa que eu estou vivendo, provas, graça e a fidelidade de Deus. Fidelidade, são essas palavras que toda a minha vida, nos 30 anos com Cristo, são essas palavras que refletem a minha caminhada, que refletem ao Deus a quem eu sirvo, em quem eu creio. Graça de Deus. Provas. E a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Como aquela música. Tua graça nunca falha. A graça de Deus, a fidelidade de Deus nunca falha. A fidelidade de Deus, para mim, para César Augusto Machado, é a garantia que Deus me dá, que Deus me deu. Porque já Deus me deu essa garantia do seu amor eterno. E Ele me deu essa garantia e confirmou essa garantia de forma pessoal. Lá em Amazonas, no ano 2014, quando eu fiz 71 dias de propósito, de jejum e oração num monte, numa ilha, no município chamado Presidente Figueiredo, na Lagoa da Balbina. Lá Deus revelou essa garantia. Deus me mostrou, me revelou pessoalmente essa garantia. E Ele revelou para mim essa palavra. E declarou para mim com amor eterno, eu te amei, César. Com amor eterno, eu te amei. E com a minha benignidade, eu te atraí a mim. Aleluia. Foi Deus falando para mim a garantia, revelando a garantia do seu amor eterno. Deus revelando para mim a sua fidelidade, que eu não mereça, mesmo eu sendo infiel, mesmo eu manifestando infidelidade contra Ele muitas vezes.
Ele é fiel porque Ele ama de verdade. Ele tem amor eterno. Ele sabe amar porque Deus é amor. E Ele não pode negar o que Ele é. Deus não pode negar a sua essência. Deus não pode negar a sua natureza. E somente ama aquele, aleluia, que é fiel. Somente é fiel aquele que ama de verdade. E quem ama de verdade chama-se Deus. Porque Deus é amor. E Ele revela essa garantia, o seu amor eterno. E é por isso que eu estou aqui vivo, com a voz forte falando. Eu não morrerei, senão que viverei em Cristo e contarei, falarei, proclamarei, profetizarei as obras do Senhor. O que Deus está fazendo na eternidade, o que Deus vai fazer aqui sobre a sua igreja e através da sua igreja aqui na terra. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Sempre e quando Ele falar, eu vou falar também. Em nome de Jesus. Pode crer. Então, a fidelidade de Deus é a garantia do seu amor para mim. E é a garantia do amor de Deus para a tua vida também. Mas o que significa isso, missionário? O que significa isso, César? O que significa isso, profeta de Deus? Aleluia. Deus não muda. Deus é imutável. Deus não é ser humano. Deus não é de carne. Deus não se deixa levar por emoções humanas e carnais. Deus é um só. Ele é amor, Ele é paz, Ele é imutável. Amém? Deus não muda, Ele é autêntico, Ele é original, Ele é único. Porque se Ele começou uma obra, Ele vai terminar. Se Ele começou um propósito, se Ele começou uma obra na tua vida, Deus vai terminá-la. Deus vai chegar até o fim contigo. Ele não vai te deixar sozinho. Então você também não pode deixar Ele sozinho. Não pode deixar Ele para trás. Não pode ser indiferente com aquele que te chamou. Lembra de onde caíste. Lembra de onde Deus te sacou. Lembra de onde Deus te tirou. Porque se Ele começou essa obra, Ele vai terminar. Aleluia. A sua fidelidade, a fidelidade de Deus é a prova mais concreta de que o seu amor é real. De que o seu amor é eterno. De que não depende de mim. Para Deus me amar com amor eterno, Ele não depende de César. Ele não depende do profeta. Ele não depende do apóstolo, do pastor. Não depende, né, de uma oferta, de um dízimo, de uma primícia. Não. O amor de Deus não depende do meu desempenho, dos meus talentos, do meu dom. Não. O amor de Deus é eterno, não muda. Não muda. Ele é amor. Dele exala amor, porque Ele é amor, Ele é o amor. Dele vem o amor de verdade. Dele vem o amor. Você ama porque Deus é amor. Você ama porque Deus te amou primeiro. Então, a sua fidelidade é a prova mais concreta de que o seu amor por nós, por mim, por você, é eterno. Não tem princípio, não tem final. Não depende de mim, de você. Não depende do teu desempenho. Não depende do meu desempenho, não. Depende de quem Ele é. Ele é Deus, imutável. Ele é santo, santo, santo. Ele é amor, que cobre multidões de pecados, que cobre multidões de erros. Ele é fiel. Glória a Deus. Sua graça nunca falha. Lembra disso. Lembra disso. Lamentações 3, 22. Olha aqui. Lamentações. Vou ler aqui 3, 22, 23. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Já pensou, irmão? Já pensou, servo de Deus? Já pensou? E você querendo abandonar o barco? E você querendo dar as costas para Deus? E você querendo abandonar o teu ministério na igreja? E você está falando mal dos teus líderes? E você falando mal dos líderes que Deus envia à tua igreja? E você falando mal dos homens de Deus? Você falando mal do profeta do Senhor? Arrepende-te logo em nome de Jesus. E entenda isto agora. Que Deus revele para você isto.
É pela misericórdia do Senhor que não somos consumidos. Se você está viva, se eu estou vivo, se você está vivo, não é pelo teu desempenho, não é porque você fez certo ou fez errado, é porque é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, é a fidelidade de Deus. Diz que é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Aleluias. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Então, gente, merece ou não merece o Senhor que você dê um voto de confiança? Merece ou não merece o Senhor que nós demos um voto de confiança todos os dias? Já que a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua graça se renovam cada manhã. Então, cada manhã, vamos dar um voto de confiança para o Senhor. Eu não estou falando de você meter-se a orar 1, 2, 3 horas no teu quarto, não. Porque eu entendo que tem pessoas que têm coisa para fazer. Mas abre o teu coração a cada manhã e apresenta a tua vida, a tua fraqueza, a tua humanidade diante do Senhor e fala com Ele: Senhor, vai diante de mim e vai detrás de mim com a tua glória. Por favor, tenha compaixão de mim. Seja escudo ao redor de mim. Levanta a minha cabeça, por favor, pela tua graça, pelo teu amor que o Senhor tem para comigo. Pelo que tu és, porque Deus é amor e Deus te ama. E se você abrir o teu coração para Ele, Ele vai responder, Ele vai agir e você vai ver. E você vai ver e quizás você não vai nem ver, não vai notar no momento. Você não vai nem perceber na hora. Mas você vai ver. Disso eu tenho certeza. Então, meus irmãos, eu estou falando para você daquilo que eu estou vivendo. Não que eu vivi, eu vivi aquilo. Não. Crente que é crente, profeta que é profeta, ele todos os dias vai viver provas. Provas, dificuldades, perseguições, né? Vale de ossos secos, desertos, necessidades financeiras, materiais e muito mais, etc. Mas confia, porque Jesus venceu o mundo. Jesus venceu. Jesus venceu as aflições. Então, pega essa. Jesus venceu as aflições que o mundo oferece todos os dias. Então você pode, porque a palavra de Deus diz assim: todo eu posso naquele que me fortalece. Todo eu posso. E você pode, e eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, porque é Ele que nos dá força para continuar. Glória a Deus. Então as provas, irmãos, escuta muito bem aí. As provas, já estamos terminando, desculpe aí, tá? As provas testam a nossa fé. A graça nos sustenta no caminho, ou na caminhada. A fidelidade de Deus nos garante o resultado final. Aleluia. E aqui não estou falando de vitória, de pix, de dinheiro, não. Diz que Deus nos garante o resultado final. Deus sempre tem coisas melhores que ultrapassam a minha e a tua imaginação. Porque diz que coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu, que não entrou no coração de homem, são aquelas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Então, Deus nos garante, sim. Biblicamente falando, Deus garante o resultado final. Deus se garante. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é fiel, Ele é imutável. Amém? Tudo isso junto, tudo isso que estou falando, revela o seu amor eterno. O seu amor eterno. Que nunca vai acabar, que nunca vai deixar de ser o mesmo. Deus não muda, Deus é imutável. O amor de Deus é imutável. Deus não vai te amar hoje e amanhã não. Eu pequei hoje. Eu caí em pecado hoje e Deus deixou de me amar. Não. Ele continua te amando. E o melhor ainda, se você reconhece o poder dele, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus. Mas como disse o apóstolo Paulo, pecaremos, pois então, para que a graça abunde? Não, de nenhuma maneira. Deus me livre. Deus me livre. Então, meus irmãos, eu quero deixar um versículo aqui. Eu até marquei, deixa a tarefa preparada, tá bom? Em Romanos capítulo 8, Romanos muito conhecido. Vamos ler essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Romanos capítulo 8.
versículo 37 até o 39, os últimos 3 versículos desse capítulo. Mas, escuta muito bem, escuta o que o Senhor, assim disse o Senhor. Assim fala a palavra de Deus para a tua vida, assim fala o Espírito de Deus que inspirou a palavra de Deus, através da boca do profeta, em nome de Jesus. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou. Aleluia! Aleluia! Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus. Aleluia! Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso dono, nosso amo. Então, irmão, você já é vitorioso. Em todas as provas, em Cristo, já você é mais do que vitorioso. Só basta reconhecer a tua fraqueza. Só basta reconhecer a graça. Só basta não agir na tua própria força. Só basta não agir no teu próprio intelecto, na tua própria sabedoria, na tua própria teologia, no teu próprio evangelho humano. E falo humano porque, irmão, a Bíblia é muito clara quando diz que enganoso é o coração do homem. O coração do homem é mais satânico que Satanás. Sabe por quê? Porque diz que a sua doença é incurável. A doença do nosso coração é incurável, porque ele usa a palavra, ele usa o conteúdo, ele usa a tua vivência, ele usa as tuas experiências espirituais, o coração que é maligno, para te enganar, para dizer que veio da parte de Deus, que é Deus falando através de você, que é o Espírito Santo. O coração é terrível, gente. É por isso que eu falo e continuo falando como o apóstolo Paulo. Procurai, pois, os melhores dons. E para mim, um dos melhores dons, além do amor, além do amor, sim, junto com o amor, é o discernimento do Espírito. Porque não adianta somente ter amor se você não discerne o que você está comendo, o que você está ouvindo, o que você está recebendo. Se você não discerne o espírito da pessoa que está pregando para ti, te ensinando. Você não discerne a palavra, se é verdade ou se não é. Então, peça do Espírito Santo, igreja, discernimento. Mas eu quero te deixar essa palavra hoje. Né? Em todas estas coisas mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos. Através daquele que nos amou, porque estou convencido, e quem convence é o Espírito Santo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nada daquelas coisas sobrenaturais, espirituais, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, já você é vitorioso. Tenha isso em mente. As provas são passageiras. As provações são para ser atravessadas. O deserto para ser atravessado. O vale de fogo, o vale de Deus ao seco, é para ser atravessado. É somente um tempo. Porque Deus tem o melhor. A fidelidade de Deus garantiza um resultado final. E o resultado que Deus tem para a tua vida não é ruim, não é maligno, não é diabólico, é celestial. É glorioso, é eterno, é poderoso, porque vem de Deus. E tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Porque a palavra diz assim, e tudo que Deus fez é bom em grande maneira. Então, receba essa palavra em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E assim eu certo a palavra, como profeta do Senhor. Assim diz o Senhor para a tua vida. O tempo da tua prova está acabando. O tempo da tua promoção está chegando. O tempo de você desfrutar, usufruir o resultado final já está na mão. Receba em nome de Jesus. Shalom. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer a sua palavra, o seu rosto, a sua glória
sobre a tua vida. Amém? Que Deus tenha misericórdia de ti e de mim também. Que Deus nos fortaleça cada dia mais na sua graça para continuar, para não abandonar o barco. Mesmo que desanimemos, mas que apelemos sempre a essa graça do Senhor. Para que Deus manifeste o poder perfeito dele em nós e através de nós. Amém? Deus te abençoe. Shalom. Boa tarde. Uma boa semana para você que está iniciando seu labor, né, nessa semana. E que Deus venha nos dar graça. Que Deus venha dar graça para continuar ministrando mais palavra para você. Amém? Compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra. Porque tem pessoas que precisam na tua casa, na tua família, na tua igreja. Ou pode ser você mesmo. É para você. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Shalom. Glória a Deus. Aleluia.